Vamos conhecer hoje um pouco das funções do forno elétrico CTO93 Criser. Aqui nós temos o painel de comando do forno CTO93. Você tem acesso às funções aqui no botão do lado esquerdo. Cada símbolo desse iluminado corresponde a um tipo de temperatura ou um tipo de função para cada prato, para cada tipo de alimento que você escolher. O forno CTO93 conta com 8 funções, 9 com a lâmpada. Vamos começar a falar da função descongelamento. A função descongelamento é perfeita para quando você esqueceu de tirar o alimento do freezer e você precisa acelerar o processo de descongelamento sem que haja alteração de textura ou sabor do alimento. Você não faz um pré-cozimento nesse caso aqui. Você simplesmente acelera a ação do tempo para descongelar mais rápido. Lá no fundo, por exemplo, nós temos a nossa convecção. Ali é um ventilador circulando o ar sem nenhum tipo de calor. Por isso que ela é perfeita. Você não altera a textura do seu alimento. Vamos entender como funciona. Pressionei o botão do lado esquerdo. Tenho acesso à função descongelamento. Pressionei o play. Automaticamente já aparece 9 horas. Eu não quero 9 horas. Eu vou selecionar aqui o tempo que eu preciso. Vamos considerar aqui, por exemplo, 10 minutos. 10 minutos, dei o play. Começou a piscar aqui as bolinhas. Pronto, já está funcionando. A circulação de ar já começou. No final do processo, o aparelho vai emitir um sinal sonoro e está finalizado o descongelamento. Vamos utilizar a função forno. Aquecimento embaixo e levemente em cima. 60 graus Celsius. Se você quiser mudar a temperatura, você pode aumentar aqui do lado direito. Nessa função, a temperatura máxima vai atingir 120 graus. Ou seja, essa função ela é bastante indicada para quando você precisa de um calor mais concentrado na base do alimento, sem a necessidade de dourar. Selecionou a função temperatura desejada, deu play. Vai aparecer aqui o tempo. No tempo, você vai vir do lado esquerdo e selecionar o tempo de preparo que você precisa para a sua receita. Vamos por aqui 30 minutos. Selecionou, deu play. Está piscando aqui, por quê? O seu forno precisa sempre de um pré-aquecimento para começar a atingir, para ficar na temperatura desejada. Então, ele só vai atingir 120 graus quando parar de piscar. Então, você sempre leva isso em consideração no momento do preparo do seu alimento. Vamos utilizar agora a terceira função do nosso painel. A primeira é descongelamento, a segunda é um aquecimento maior embaixo, levemente em cima, e aqui é a função forno propriamente dito, porque aquece embaixo e aquece em cima. Porque a partir daqui você já consegue utilizar a função rotisserie, que é o nosso espeto giratório. A temperatura pré-definida para essa função é 220. A gente consegue aumentar mais. O máximo do forno é 250. Então, se você quiser utilizar uma temperatura menor nessa função, o que você vai atingir é 50 graus. O espeto giratório. Quando você vai utilizar? Se você for assar um galeto, uma peça de carne de até 1,7 kg, você consegue nessa função. E você vai sempre se atentar no painel. No painel, a função que vai te permitir usar o espeto, ela acende. Ou seja, a número 3, a número 5 e a número 6. Agora nós vamos utilizar a função convecção com ventilador. Essa função é bem bacana porque ela vai te proporcionar assados maiores, mais uniformes e mantendo a suculência, dependendo da peça de carne que você for fazer. A temperatura dessa função pré-definida é 220, mas você pode chegar até 250 graus. Tá? A temperatura máxima, a temperatura mínima é de 50 graus. 250 graus Celsius, aquecimento embaixo, aquecimento em cima, com o ventilador acionado. Ou seja, melhor distribuição do calor em torno do seu alimento. Definiu a opção, definiu a temperatura, pressionou play, 9 horas, se você não quer 9 horas, você vai querer 10 minutos, 15 minutos, play novamente.
A gente já sabe que o botão do lado esquerdo você aciona as funções do seu aparelho. Cada função já tem uma temperatura pré-determinada, mas você consegue alterar aqui do lado direito, dependendo do tipo de receita que você for fazer. Descongelamento, aquecimento inferior e superior, que é o forno convencional, aquecimento inferior e superior com o circulador de ar. Esses outros dois aqui são o grill. O grill vai ter uma temperatura de 240 a 180 graus. O grill com aquecimento em cima, 240 a 180 graus. A terceira opção aqui de grill, nós temos a convecção, o circulador de ar, 180 graus a 240 graus. E a última função é a convecção propriamente dita. O que é convecção? A convecção ela começa aqui com 50 graus e vai até os 250, que são o máximo, a temperatura máxima do forno, perdão, 240. Tá? A convecção é o quê? É o ventilador e tem uma resistência circular que gera calor. Ou seja, é a função air fry. Você pode fazer um assado aqui, uma batata, uma carne, somente utilizando o ar em circulação. Definiu a função, definiu a temperatura, você sempre pressiona o play. Pressionando o play te dá 9 horas. A gente sabe que 10 minutos é o tempo de pré-aquecimento do forno, então a gente considera aqui 30 minutos para uma receita de 20 minutos, certo? Pressiona o play novamente, ele está funcionando. A temperatura está piscando porque ela vai alcançar 240. Quando alcançar 240, ela para de piscar e aí você pode colocar o seu prato, o seu alimento, a sua carne, a sua massa para poder assar. Para garantir que sua receita seja um sucesso, só coloque o alimento no forno quando o pré-aquecimento estiver concluído. Finalizou o processo, ele emite um sinal sonoro e você tem o seu assado pronto. Quer interromper a ação? Você aperta pause uma vez. Para você abrir o forno, conferir alguma situação e para voltar, pressiona o play novamente. Eu quero encerrar a operação, não quero assar mais nada? Pause 2 vezes. Zerou, guardei os botões, fim da operação. Se essas informações foram importantes para você, te ajudaram de alguma forma, deixa um like, se inscreve no canal, escreve seu comentário, dicas, sugestões, o que você precisar para a gente poder melhorar cada vez mais a nossa interação.